E aí, Rotaractiano, seja bem-vindo a mais um vídeo treinamento da Almir Brasil nessa gestão 2013-2014. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre desenvolvimento dos cargos distritais. Para quem não me conhece, meu nome é Ivan Terra, eu sou associado ao Rotaract Clube de Taquara, que fica no distrito 4670, no Rio Grande do Sul. Aqui no distrito 4670 eu fui representante distrital por duas gestões, na gestão 2009-2010 e 2010-2011. Na Almir, eu fui membro da comissão do CNP nas gestões 2011-2012 e 2012-2013. Na gestão passada, eu fui coordenador da Área 1, que engloba o Rio Grande do Sul, e na gestão atual, eu faço parte da Comissão de Relações Internacionais. Mas vamos ao tema do nosso treinamento. A gente está aqui para falar sobre desenvolvimento dos cargos distritais. Bom, para falar sobre isso, a gente tem que lembrar para que serve o distrito e para que serve o papel do representante distrital. Afinal de contas, a equipe distrital serve para ajudar o RDR. Ajudar o RDR nas funções que estão definidas como responsabilidades dele, que são a ideia de aprimorar a comunicação entre os Rotaract Clubes. Então, a equipe distrital tem essa finalidade, ajudar o RDR a promover uma melhor comunicação entre os clubes do distrito, além de ajudar a dar suporte na coordenação dos projetos e das atividades dos clubes. Então, o papel da equipe distrital é esse, ajudar a comunicação entre os clubes e ajudar no suporte ao planejamento e desenvolvimento das atividades e dos projetos dos clubes. Porque fazendo isso, a gente vai fazer com que os nossos clubes consigam atingir o objetivo do Rotaract, que é promover o desenvolvimento de líderes por meio do servir. Então, o papel da equipe distrital é fundamental para dar suporte ao RDR, no auxílio aos clubes, para que os clubes permitam o desenvolvimento do associado, que é para isso que os clubes de Rotaract existem, para formar líderes que vão impactar positivamente a sociedade. E eles são formados a partir dos projetos e das atividades que são feitas pelos clubes. Para garantir que essa equipe possa ter capacidade suficiente para dar o suporte aos clubes, a gente tem que formar essa equipe. E para formar a equipe, então, o ideal é que ela espelhe ao máximo a realidade das estruturas dos clubes do distrito. Isso é importante porque hoje em dia nós temos clubes estruturados de diferentes formas. Existem aqueles clubes que ainda seguem a estrutura tradicional, onde a gente tem o presidente, o tesoureiro, o diretor de protocolo, o vice-presidente, o secretário e as comissões, né? Então nós vamos ter o diretor de serviços internos, diretor de serviço da comunidade, diretor de serviços profissionais e diretor de serviços internacionais. Mas nós também temos clubes que já passaram a adotar o modelo do PLC, que é um modelo que já foi abordado no último treinamento. Então, ainda mais complexa é a realidade, porque os clubes, por terem diferentes tamanhos, eles podem optar por diferentes estruturações dentro do próprio PLC, que foi feito justamente para isso, para atingir o máximo de potencialidade dos clubes, independente do tamanho que eles possam ter. Então, sabendo a realidade dos clubes, é que a gente deve definir a nossa comissão distrital, porque a comissão distrital serve para dar suporte ao clube. Então é preciso que, se o clube tem determinada comissão, a equipe distrital esteja capacitada para dar suporte para aquela comissão. Se a gente não levar em conta a realidade dos clubes, a gente vai criar uma equipe distrital bonitinha como a gente quer, mas não necessariamente útil para a realidade dos nossos clubes. E como nós já vimos anteriormente, a função da equipe distrital é justamente servir para dar suporte, prestar auxílio aos clubes. Portanto, não existe uma boa equipe distrital se ela não seguir minimamente o padrão estrutural que os clubes do distrito possuem. Definida a estrutura, então, da equipe distrital, a gente tem que passar para a definição dos nomes da equipe distrital. A questão é a seguinte: quando a gente fala na definição dos cargos nos clubes, a gente tem duas formas de definir os cargos. Uma forma com base em conhecimentos, ou seja, eu sei que determinado associado entende muito de determinada área. Então, para aprimorar, para garantir uma maior chance de sucesso do clube daquela área, eu coloco como diretor da área aquele sujeito que domina as funções da área. Então, eu penso no que eu acredito que vai trazer melhores resultados para as ações do clube.
Mas no clube eu também posso pensar em uma outra forma de definir os cargos, que é a partir dos desafios. Uma vez que o Rotaract serve para desenvolver lideranças, e os líderes devem aceitar desafios, é uma forma interessante da gente pensar a definição dos cargos, pensar no que vai ser mais desafiador para o perfil daquele meu associado. Então, um exemplo seria aquele sujeito que tem maior dificuldade para se expressar. Visando um maior desenvolvimento dele, visando uma oportunidade dele superar essa dificuldade de expressão, eu ofereço a ele o cargo de diretor de protocolo. Então eu vou estar dando oportunidade dele desafiar aquela fragilidade. A questão é que quando a gente fala no distrito, a gente não pode pensar dessa segunda forma. O distrito ele deve ser pensado a partir de um critério de conhecimento e habilidade de gestão. Porque não posso trazer para a equipe distrital o meu amigo simplesmente por ser meu amigo. Eu preciso colocar como diretor distrital aquele sujeito que domina aquela área. Caso contrário, na hora que o clube precisar de um suporte, o meu diretor não vai estar capacitado para dar o suporte. Mas também não basta ser um sujeito que domina as ferramentas. Tem que ser alguém que tem habilidade de gestão. Porque ele vai estar lidando com os líderes dos clubes. Ele vai estar lidando com os diretores. Se ele não conseguir minimamente organizar essa relação, se ele não conseguir direcionar as ideias dos projetos distritais, os nossos projetos tão carinhosamente planejados vão ter uma chance pequena de terem sucesso. Portanto, quando a gente pensa então na equipe distrital, a gente tem que pensar para os cargos da diretoria em pessoas que tenham conhecimento naquelas áreas e pessoas que tenham habilidades de gestão de time. A partir daí, a gente tem que pensar então nas características que essas pessoas têm que ter. Então, cada diretor ele deve ter a capacidade de conhecer a área em que vai atuar, como já foi dito anteriormente. Caso contrário, nós vamos cair naquele problema de ter uma equipe distrital que, embora composta por diversos membros, não é capaz de dar o suporte necessário aos clubes. Além disso, é preciso que os nossos diretores sejam organizados. A gente conhece aquela ideia de que o desorganizado se acha na própria desorganização. O problema é que isso funciona individualmente. A gente consegue lidar com a própria desorganização, mas a gente não pode estabelecer relações distritais com base na desorganização. É preciso que o diretor seja organizado. Ele tem que saber onde está a informação. Ele tem que saber apresentar a informação para o diretor do clube. Ele tem que saber onde ele vai armazenar a informação que ele recebe. Ele não pode ser um sujeito desorganizado. Então é fundamental organização para que seja bem feita essa ação de suporte aos clubes. Outra coisa importante é que os diretores têm que conseguir comunicar de forma clara. A maioria das vezes, o nosso diretor distrital ele vai ter dificuldade de ter um relacionamento presencial com os diretores dos nossos clubes. Então, a maioria das vezes, as comunicações entre diretores distritais e diretores dos clubes vai ser feita de forma virtual. Então, é fundamental que os nossos diretores tenham capacidade de estabelecer uma comunicação efetiva, uma comunicação clara, para que não haja distorções nas informações. Caso contrário, novamente teremos dificuldade, porque os nossos projetos, embora pensados e planejados, no processo de transmissão de informação para os clubes, muitas vezes vão perder o seu sentido. Então, para evitar aquela brincadeira do telefone sem fio, em que a informação começa de um jeito e vai para o receptor final de um jeito diferente, as pessoas, para assumirem um cargo distrital, elas têm que ter condição de estabelecer uma comunicação clara com os diretores dos clubes. Outra característica importante é ser acessível. O diretor distrital precisa ser acessível. Não adianta nada um cara que entenda tudo de uma área, mas não esteja acessível aos clubes. Porque no momento que o clube precisar de uma ajuda, não vai ter a quem recorrer. Então é importante deixar bem claro para os nossos diretores que o papel deles, para que o distrito cresça e se fortaleça, é manterem canais de acessibilidade aos diretores dos clubes. Caso contrário, não vai ter sentido existir aquela função na equipe distrital.
Portanto, a acessibilidade é fundamental para a equipe distrital. Outra coisa importante é que os nossos diretores eles têm que ter a capacidade de desafiar e motivar os diretores dos clubes. Isso porque muitas vezes nós temos clubes que não têm costume de desenvolver projetos em determinadas áreas. Mas é responsabilidade do diretor distrital fomentar a realização de tais projetos. Então ele tem que ser capaz de desafiar aquele diretor para que o diretor pense um pouco fora da casinha e leve a necessidade de um projeto inovador. Aquele clube que nunca consegue realizar um projeto internacional, o diretor de relações internacionais do distrito, ele deve motivar aquele diretor de clube. Deve mostrar para ele a importância do clube desenvolver um projeto na área internacional. Caso contrário, nós vamos simplesmente reproduzir ano a ano o que a gente faz e dá certo, sem ter a coragem de desenvolver novas práticas. E com isso a gente perde a oportunidade de fortalecer o Rotaract. Outra coisa importante é que os nossos diretores eles têm que saber a importância de dar um feedback. Isso é crucial para o Rotaract, porque aqui nós somos voluntários. Nós não estamos recebendo nenhum pagamento para fazer as nossas atividades. A forma da gente receber retribuição, muitas vezes, é através de um elogio. Ou muitas vezes, através de um aprendizado. E nós temos que pensar que em diversos clubes, os diretores, eles assumem um cargo de diretoria sem entender muito bem como funciona aquela área. Simplesmente porque precisava de um diretor, o presidente, na dificuldade de achar o sujeito para assumir aquela função, pensa naquele associado e o convida para o cargo. E ele acaba assumindo, porque ele tem boa vontade, mas não tem o conhecimento necessário. Então, o sujeito que está na equipe distrital, que conhece as responsabilidades daquela comissão, tem o papel de conversar com o diretor do clube e saber informar o que foi feito bem, o que podia ter sido feito melhor, para ajudar esse diretor do clube a entender como ele deve agir. Então é fundamental que o sujeito que está na equipe distrital conheça o que está se passando nos clubes, para poder dar esse suporte, dar esse direcionamento, poder falar para o sujeito que algo poderia ter sido feito diferente, na próxima vez pode-se pensar uma nova forma de agir. E com isso, valorizar o trabalho do diretor, para que ele veja que o trabalho dele é valorizado, não só dentro do clube, mas a nível distrital também. Questão importante é que isso tudo que eu estou falando aqui só é possível se existir um contato direto, frequente da equipe distrital com o clube. O diretor, quando assume a responsabilidade de fazer parte da equipe distrital, ele tem que estar ciente de que a função dele é manter o contato com o representante distrital e com os diretores dos clubes. Caso contrário, não precisaria ter diretor nenhum. A função dele, então, é manter contato direto com os clubes. Muitas vezes os clubes não vão procurar o diretor distrital. Talvez porque não tem tanta proximidade com o sujeito, talvez porque tenha vergonha de expor algum problema. Então faz parte da atividade do diretor distrital entrar em contato com o clube, se colocar à disposição para ajudar, questionar sobre o que está sendo feito, questionar sobre como o distrito pode ajudar nas atividades do clube. Então, um diretor distrital que não está em contato com os clubes não tem finalidade nenhuma. Então é fundamental para que as atividades da equipe distrital sejam desenvolvidas da forma como a gente deseja para um distrito forte, que os diretores entrem em contato frequentemente com os clubes. Saibam o que está se passando nos clubes, até para planejar treinamentos quando necessários, planejar projetos e com isso fortalecer o Rotaract. Para garantir que a nossa equipe distrital tenha a maior capacitação possível, a gente tem que fomentar a participação dos diretores nos seminários que o Rotary desenvolve. O Rotary, toda a gestão, desenvolve seminários para desenvolver seus líderes. Enquanto Rotaractianos, a gente tem a possibilidade de participar desses seminários. Caso o Rotary não tenha costume de convidar os Rotaractianos, é função do representante distrital entrar em contato com o governador, solicitar a possibilidade de participação dos Rotaractianos, porque isso vai nos dar mais conhecimento dentro das ferramentas que o próprio Rotary coloca à nossa disposição. Outra coisa importante, os nossos diretores distritais
devem ser motivados a participar dos mais diversos eventos que nós temos na família Rotário, porque lá nós temos a oportunidade de conhecer novas pessoas, conhecer novas práticas, descobrir formas inovadoras de trabalhar. Então é fundamental que os nossos diretores distritais participem dos eventos, tenham contato com outras culturas, entrem em contato através da internet com diretores de outros distritos, para ver o que pode ser implementado no distrito que ainda não foi pensado. Além disso, o representante distrital deve instigar os diretores para que eles busquem um aprimoramento constante. Assistam palestras, leiam, busquem informações na internet, procurem sempre novos conhecimentos, porque a função deles, básica, é ajudar os clubes. Quanto mais conhecimento o diretor tiver sobre a função da sua área, mais ele vai poder auxiliar o clube. E quanto mais ele auxiliar o clube, mais sucesso a gente vai conseguir. No Rotaract nós temos que ter atenção a um outro ponto importante, que é a questão de que o fato de sermos voluntários não pode permitir que a gente aceite amadorismo nas nossas ações. Portanto, a equipe distrital tem que buscar em todas as ações o máximo de profissionalismo possível. E para que isso seja alcançado, é fundamental que o representante distrital, ao formar sua equipe distrital, estabeleça quais são as responsabilidades de cada diretor e quais são as metas que ele deve seguir durante a gestão. Caso contrário, o sujeito vai assumir uma diretoria no distrito sem entender perfeitamente qual é a função dele no distrito, qual a importância dele para o sucesso do distrito, sem saber o que vai ser cobrado dele ao final da gestão, quais são as metas que ele deve bater. Além disso, dentro da própria equipe distrital é preciso ter uma atenção muito grande com a questão da comunicação. Porque se isso não for muito bem alinhado, é possível que nós percamos tempo debatendo assuntos por problemas de comunicação. Então, a comunicação tem que ser o mais clara possível. Os diretores têm que estar em harmonia, sabendo o que está sendo falado, sabendo o que está sendo definido nas reuniões, para poderem dar seguimento ao trabalho. Então a comunicação dentro da própria equipe também é muito importante. Além disso, para garantir o sucesso da equipe, é preciso que existam reuniões, onde se faça o planejamento das ações futuras e uma avaliação do que foi feito até então. Caso contrário, a gente pode estar perdendo tempo novamente, fazendo coisas que não estejam relacionadas com o que se espera do distrito, ou insistindo em atitudes que não vão nos conduzir ao destino que nós esperamos. Então as reuniões são fundamentais. Hoje em dia a gente tem a facilidade de fazer reuniões virtuais. Basta que a equipe se organize para dar conta de ter esses encontros, para debater o distrito, para debater os próximos passos. Além disso, temos que prestar atenção na questão da continuidade de trabalho. Porque no Rotaract, como as gestões são curtas, de apenas um ano, é muito grande a chance de nós cairmos naquela questão que tanto criticamos na nossa política pública, que é a falta de continuidade. Então, se não houver uma conexão entre os diretores, entre as gestões, é possível que uma gestão faça um trabalho magnífico em determinada área e no ano seguinte esse trabalho seja abandonado. E se comece tudo do zero, sendo muito mais difícil emplacar o sucesso da gestão. Portanto, o diretor ele deve conversar com quem foi diretor na gestão anterior e deve se colocar à disposição de quem vai assumir aquela diretoria na próxima gestão, para deixar a par o próximo diretor de como as coisas andam, o que foi feito, o que deu certo, o que não deu certo, para evitar transtornos, evitar que se cometam os mesmos erros em gestões seguidas. Então é fundamental que a gente pense sempre na continuidade do trabalho, porque o Rotaract ele não pode ser pensado ano a ano, ele tem que ser pensado a médio e longo prazo, porque assim a gente vai conseguir chegar em grandes resultados. Pensando fragmentado ano a ano, a gente vai limitar o nosso potencial. Com base nisso, a dica que eu gostaria que ficasse desse vídeo é a ideia de que a comissão distrital, a equipe distrital, deve estar estabelecida de forma que cada membro da equipe saiba qual é a sua responsabilidade. Porque o que é de responsabilidade de todos, muitas vezes, não é feito por ninguém. Porque um espera que o outro vá fazer. Então é fundamental que cada um saiba exatamente o que deve fazer nos processos da equipe distrital, para aumentar as chances da gente ter sucesso. Fica a dica para que todo mundo se empenhe na definição de metas, responsabilidades e na documentação do que é feito. Tenho certeza que isso vai potencializar os resultados da equipe distrital. Afinal de contas, quem está na equipe distrital está ali porque é um líder dentro da sua área. E nós temos que pensar sempre que o distrito é importante
para permitir que o clube seja forte. Uma vez o clube forte, o Rotaract vai ser forte, porque um clube forte vai fazer com que o associado consiga se desenvolver na sua plenitude, se tornando líder, que esse sim é o produto do Rotaract, é a liderança. Então, o trabalho da equipe distrital é muito importante para que o associado consiga se desenvolver ao máximo dentro do seu clube. A gente não pode perder de vista, então, aquele velho provérbio árabe que diz que um exército de ovelhas liderado por um leão derrotaria um exército de leões liderado por uma ovelha. Então, é fundamental que os nossos diretores saibam da responsabilidade que eles têm, saibam que eles não estão ali por serem amigos do representante distrital, não estão ali por serem populares, eles estão ali porque se vê neles potencial para desenvolver um trabalho que vá permitir o desenvolvimento dos clubes e, consequentemente, o desenvolvimento de todos os rotaractianos do distrito. E fica por aqui, então, essa conversa, que na realidade é um monólogo, e eu espero que tenha ajudado a suscitar algumas questões. Não tenho intenção de apresentar respostas, até porque eu acho que não existem respostas prontas, cada distrito tem a sua realidade. O que interessa aqui é que vocês possam pensar na relação do que foi falado com o que acontece no distrito, para buscar soluções que sejam válidas para o distrito. Então, fico à disposição caso alguém queira entrar em contato. Meu e-mail é esse que está aí na tela, ivan.terra.4670@gmail.com. Então, desejo uma boa gestão para todos e até mais. Um abraço.